Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E falando em educação, hoje exatamente nessa nossa terceira temporada, vamos aqui falar sobre educação. Temos um convidado super especial, o Lucas Fonseca. Ele que é professor, ele que é engenheiro de tecnologia e tem uma história maravilhosa com educação e veio compartilhar com a gente aqui toda a sua experiência, sua trajetória, para você jovem, para você que gosta de educação, que está em momento de transição de carreira na vida e quer ir para a área de educação. Pois é, hoje aqui a gente vai falar e conhecer um pouco dessa grande trajetória, então seja muito bem-vindo, Lucas. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Pô, Fábio, eu que fico muito lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto. Eu acho que tudo que traz, que dialoga, que de certa forma aí ajuda no espaço de educação, me atravessa muito. Então, é muito satisfatório estar aqui com você e poder contribuir, ainda que de maneira pequena, mas que seja grandioso o nosso momento. Sem dúvida, será. Eu aqui estou louco para aprender, porque você sabe, né? Quando a gente fala, né, sobre escolhas de profissão, transição de carreira, eu sou um case vivo, Lucas, né? Porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou engenheiro também de formação, e eu hoje, né, até com esse projeto aqui, com esse podcast, né, e com os outros projetos que tem na Escola Matriz, eu sou uma pessoa que fui numa transição de carreira para a educação. Né? A educação me salta aos olhos, é algo que eu gosto e muito de fazer. Então, assim, é muito bacana. Hoje eu quero conhecer, eu quero entender como é que foi a sua trajetória, como é que despertou essa paixão em você e também como você enxerga sobre isso, né? Mas para a gente começar e a gente entender um pouco, conhecer você, conta um pouco, Lucas, como foi a sua conexão com a educação, né? Quando que a educação entrou na sua vida e quando você percebeu que era isso que seria o teu grande objetivo, né? O seu propósito aí dentro do mercado de trabalho. Boa. Cara, foram alguns momentos, né? Porque, assim, quando pensa-se em mercado de trabalho, e em específico de educação, nunca se pensa para além de ser professor, né? Sim, Pelo menos quando a gente está na graduação, sempre pensa, não, educação você vai ser professor ou você vai de alguma forma trabalhar no governo em alguma secretaria, né? E não, na verdade esse é um mercado muito amplo, né? Ele é um dos grandes mercados aí que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Ele movimenta aí bilhões, trilhões de dinheiros aí, né? sim. e, cara, como se deu para mim, assim, enquanto muito novo, né, algumas oportunidades da vida, através de frentes, através de ONGs, me fizeram conseguir chegar em determinados lugares estudando, né, e aí eu saio de um interior e percebo, dentro dessa oportunidade de estudar, como que isso pode transformar vidas. Não sei, será que você me Sim. entende, né? Sem dúvida, né? A educação é esse é o lance, né? Para mim, quando eu penso em educação, eu sempre penso no quanto eu estou transformando a pessoa, né? Quanto a gente está conseguindo evoluir, né? Eu acho que realmente eu compartilho essa sua ideia. Genial. E aí eu entrei no universo da engenharia, né? Começo a estudar engenharias e desde da minha graduação eu começo a atuar com incubadoras, né? Dentro de uma incubadora municipal lá de onde eu estudava, né? Na cidade de Itajubá. E já fui contratado pelo município, era uma coisa que, de certa forma, eu me dava muito bem, né? Com essa coisa de tecnologias, Sim. metodologias ágeis, etc. Só que, assim, na verdade, o grande diferencial que eu percebi em mim dos outros caras, das meninas que trabalhavam com a mesma coisa, é que eu tinha o dom da pedagogia. Só que eu não entendia isso. Quando a gente tentava impactar tanto cooperativa popular quanto uma startup, por que a galera me escutava muito mais do que esses outros lugares, né? Uhum. E aí eu fui percebendo, e não sei se isso acontece com você que está atuando aí no espaço de educação, que a gente vai se transformando em professor sem querer ser professor, mas você é o professor nato. Sim, sim. Sem dúvida. A O gente tom, vai ensinando, né? Eu, falando como você está dizendo aí, eu quando eu estava no meio da faculdade, né? Eu gostava de ensinar as pessoas, porque isso me ajudava a aprender. Né? Uma doideira isso, né? Quanto mais eu ensinava, mais eu aprendi. Eu falei, olha que troca incrível, né? E aí um dos começos que eu comecei a me ver como professor foi nessa época. cara, e é para além disso, é o tom da voz, você ter a facilidade de entender os pontos fracos e fortes de cada um de uma maneira muito natural. Você entender o ponto fraco,
E aí, né, dentro desse universo, eu achava que, pronto, meu caminho é ser professor, vou pegar o mestrado, né, eu já queria sair da tecnologia mesmo sendo apaixonado, era um completo apaixonado por negócios, inovação, mas eu percebia que eu gostava muito dessa coisa, né, de professor, assim, isso, de certa forma, me entristecia. Quer dizer, eu sou muito feliz, continuo sendo professor, mas me entristecia, porque eu não queria ser só aquilo, ser só, Sim. apesar de achar uma profissão incrível, tanto que é a que eu amo e que eu sou, mas eu não queria abrir mão de estar em frente de um negócio, não queria abrir mão de participar e perder e viver ali, né, o processo prático daquilo que eu tanto admiro, né? E aí, eu saindo do mestrado, eu encaminho para o doutorado até que eu tenho uma oportunidade, né? Existe aí um trainee que chama Ensina Brasil, não sei se você já Não conhece, né? E conheço. se não, é um trainee aí, no meu ano tiveram 15 mil inscritos e foram selecionados cento e pouquinhas pessoas. E a ideia desse trainee, ele é financiado pela Fundação Lema, pela Fundação Itaú, uns grandes braços aí né, dentro do espaço de educação, que acreditam em algumas atitudes, e eles tentam fazer uma oxigenação, assim. Eles pegam pessoas de Minas, mandam para o Maranhão, pegam pessoas do Maranhão, mandam para o Mato Grosso, e colocam essas pessoas para atuarem tanto dentro de sala de aula, quanto em projetos paralelos dentro da comunidade que essa pessoa está fazendo parte. E, cara, me botaram para dar aula de inglês, assim, como professor. Quer dizer, aí eu saí totalmente da engenharia. Falei, meu Deus, o que tá rolando, né? Eu saio da engenharia, saio do mestrado, pensando que uma outra coisa ia acontecer. E aí eu caí de cabeça desse trainee, né? Que é o trainee do espaço de educação, querendo fazer essa transição de carreira aí por um espaço. E foi muito, muito, muito doido essa experiência. Eu poderia ficar horas aqui contando para você, né? Como que isso impactou minha vida. E aí eu entendi que eu queria impactar as pessoas através de educação, sabe? Sim. Foi onde foi a grande chave e a grande transformação na minha vida. Muito bom, muito bacana, Lucas, você contar, né, a sua trajetória, né, quando você fala, né, você não foi uma pessoa que tinha lá o seu pezinho lá na engenharia, negócios, tecnologia, e você primeiro falou uma coisa muito interessante, né, que eu mesmo vou confessar para você, eu às vezes acho que eu tenho até dificuldade de pensar dessa forma, porque para mim é automático também falar de educação, pô, uma pessoa que quer trabalhar com educação, né? O que que ela quer ser? Daí automaticamente vem a figura do professor, que para mim é a maior ou uma Sem das dúvidas. profissões de todas, né? Que deveria ser uma das absurdamente mais valorizadas do que é hoje. Mas tudo bem, né? Não tudo bem, mas enfim. E quando você fala que a gente pode atuar com educação em diversas áreas, você abre um leque muito importante, que eu acho que é esse o jogo do podcast. Quando a gente, né, eu lá tinha meus 16 anos, né, para mim a gente só pensava em engenharia, né, vai ser médico, vai ser advogado, poucas profissões e não enxergava tanto esse mar de opções que hoje cada vez mais cresce, né? Tem profissões hoje, Lucas, que não tem nem faculdade para isso. Né? Tem coisa que não tem nem estão surgindo agora. Tem profissões que não tem formação para você ser aquilo. Por isso que se falam sempre da capacidade de aprender. Né? Então, assim, quando você vem com esse contexto, é importantíssimo, né? A gente já teve grandes pessoas aqui, né? Falaram sobre design institucional, né? A gente falou com o Alan Dantas, por exemplo, que foi uma pessoa que falou sobre Genial. várias posições, várias possibilidades de você trabalhar com educação, né? Então, assim, isso é muito bacana você trazer isso para você e para nós. Então, o que eu queria te perguntar agora é uma coisa muito interessante. Como você enxerga, né? Eu sei que você quer impactar pessoas, né? A educação é muito sobre isso. Mas durante as suas experiências, Lucas, como é que foi a utilização da tecnologia na educação? Como é que você enxerga isso, né? Porque quando eu comecei a aprender, né, e ser aluno, eu usava Barça. Né? Hoje em dia, eu também sou aluno, né, e sempre serei, eu uso o chat GPT, que é uma coisa muito diferente da Barça. Né? Então, assim, como que você enxerga que talvez essas ferramentas tecnológicas, né? Você que é um cara que foi também para esse lado, que elas auxiliam, né, na construção da educação. Você acha que elas são umas ferramentas positivas? Você acha que são ferramentas negativas? Pode ser que você ache também. Mas como é que você enxerga isso na educação dentro das suas experiências? Cara, genial. Nossa, genial sua pergunta. Porque tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil. Tem muita EdTech acontecendo no Brasil. E EdTech, assim, que sai daquele, daquele paradigma que a tecnologia era uma
é mais um braço, é mais um problema, é mais uma coisa para o professor carregar para dentro de casa, para o aluno carregar para dentro de casa, e de repente você ganha tempo, você melhora o rendimento, melhora o desenvolvimento e você consegue quantificar e qualificar as coisas, assim, tem muita coisa legal. Tem a EdTech como a Letros, que ela é focada em letramento, assim, sabe? Quer dizer, Ah, é? todo o preparo dela, tem milhões de reais que foram investidos na Letros, e ela atua em escolas públicas pelo Brasil, assim, parceiros com o governo, algumas redes particulares também. Tem outra que é a Curios, que ela atende, assim, estudantes com outros perfis. Também tem a Cactus, que ele apoia estudantes em Olimpíadas, porque hoje muitas universidades públicas e também privadas dão bolsas para medalhistas de Olimpíadas. Então, assim, sai daquele paradigma que tinha que ser alguma coisa a ser feita. Então, muitas startups e também organizações e empresas, né, elas tentam abraçar o mundo e criam muitas coisas, mas hoje não, percebeu-se que as soluções elas podem ser muito mais pautadas e direcionadas. E nesses últimos 4 anos aí que eu estou namorando o espaço de educação, está cada vez mais claro e está cada vez com muito mais qualidade. Então, perceba, qualquer área é muito bem-vinda, sabe? Um biólogo ele é muito bem-vindo, um pedagogo ele é muito bem-vindo, um engenheiro é muito bem-vindo, um advogado, inclusive minha amiga Lauriane, maravilhosa da Letras, é muito bem-vinda, porque hoje rola uma interdisciplinaridade dentro dos espaços de educação. Porque quando você desenvolve uma tecnologia, não é só o dev, não é só o dev que está lá, o desenvolvedor que está fazendo essa tecnologia, mas tem a subjetividade de quem vai receber. E quem vai receber isso precisa do espaço humano, das pessoas humanas que estão fazendo isso acontecer. E é onde que esse espaço de educação, ele nunca, e eu acredito nisso, e posso voltar daqui a 5 anos com outro discurso, mas eu tenho certeza que é um espaço que sempre vai precisar de gente. Porque gente que recebe conhecimento e gente que faz conhecimento. Sem dúvida que a tecnologia, ela consegue quantificar, qualificar e separar aquilo que é mais importante ou não, né? Uma vez que ela tem essa velocidade, mas precisa de gente, sabe? E eu acho que isso que é o grande diferencial que eu sinto e o impacto que essas tecnologias têm atualmente, porque elas são muito direcionadas, elas são boas. Não é mais igual quando você pega um smartphone e ele tem um monte de aplicações que você não faz sentido. Ou quando os alunos, e não vou citar nome de outras plataformas, mas isso aconteceu muito na pandemia, que pegava uma plataforma, dava na mão do professor, o professor não sabia para que aquilo prestava. Era tipo você dá uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Mas você pode fazer coisas muito melhores, você pode ter muito carro 1.0 que te leva a lugares incríveis e que a pessoa não precisa ficar inventando moda, ela não precisa saber de tudo que aquela ferramenta funciona. Então, acho que a tecnologia, ela, sem dúvida, ela acrescenta muito e tem muita coisa legal acontecendo. Muita coisa legal, muita coisa legal. Muito bacana, né? Eu também compartilho dessa ideia, eu acho que ela ajuda demais, né? E eu sei que em pontos, às vezes ela assusta, né? As pessoas falam, nossa, mas aí tá, vai substituir? Não, eu acho que não, eu acho que ela sempre vai contribuir, como você falou, né? Para que acelere alguns processos, encurte alguns caminhos, facilite o aprendizado de algumas coisas e te ajude a transmitir esse conhecimento, né? Hoje a gente está falando de ChatGPT, mas já teve uma conferência em Austin agora, e tem um cara que eu já entrevistei aqui, que ele está lá, inclusive, ele é um cara sobre EduTech também, ele tem ótimos conceitos, e lá ele estava compartilhando experiências, já estão começando a fazer IA, já existe, na verdade, com o seu pensamento, né? A pessoa está pensando em alguma coisa e eles estão conseguindo transformar isso em imagem, em geração, né, de É alguma coisa. genial. Né? Eu, quando eu tive o meu TCC, e né, para quem talvez não entenda exatamente como funciona, eu acho que ninguém entende, né, o nosso corpo. Né? A gente está descobrindo Marte, mas nós mesmos ainda não conseguimos. Mas a gente tem os impulsos, né, os sinais. Né? Eu, quando eu tive, o meu TCC foi um estimulador neuromuscular. Né? Então, eu fazia o contrário, eu gerava uma forma de onda, né, e através de eletrodos fazia com que a pessoa fizesse movimentos. Né? Porque a gente funciona dessa forma. Então, se você consegue captar esses sinais elétricos que você tem, né, no seu cérebro, né, no todo o seu sistema nervoso, você consegue entender o que eles significam, por exemplo, né? Que eu acredito que seja muito dessa forma de se desenvolver essa tecnologia. Agora, Lucas, você falou uma coisa muito bacana, E né? só para te complementar, desculpa te Ah, cortar, você é a estrela e é, do momento. não, porque aparece, e é genial uma coisa que por certas formas, as pessoas que desenvolvem tecnologia, de certa forma, elas negligenciam,
é que essa nova geração que está recebendo tecnologia, ela já nasce com essa tecnologia. E eu te falo pautado em três experiências de alunos, né? Já dei aula para ensino fundamental, já fui professor da Estadual do Maranhão e atualmente eu sou professor orientador da USP, né? Da Exalc, lá de Piracicaba. É. E é nítido a facilidade que esses meninos, essas meninas tinham de receber as tecnologias, a, a semi-dificuldade dos estudantes universitários e a dificuldade por completo da galera de pós-graduação, que é a que eu estou atuando atualmente no MBA. A molecada, assim, em um movimento que eu ensino para eles como que é subir um documento num Drive, tá pronto, eu não preciso mais. Eles têm a sensibilidade que eles vão adquirindo comportamental com acesso à tecnologia. E aí que as pessoas. O problema é que quem compra tecnologia não são crianças, né? São professores, são coordenadores que têm determinadas resistências, políticos, secretários, etc. Isso é muito curioso, porque às vezes quem está desenvolvendo essa tecnologia sabe exatamente o que o público focal precisa, que são as crianças, que estão em desenvolvimento educacional, mas a resistência de como que esses outros públicos vão receber essas formas tecnológicas, sabe? E resistência que eu falo não é nem que eles são incapazes, muito pelo contrário. Eu falo sobre uma construção social em cima da tecnologia. Esse comportamento tecnológico, né? Porque, pelo amor de Deus, professor, dizer, até eu hoje, eu chego os meus alunos com alguma coisa e falo, meu Deus, o que é isso? E são essas transformações. E quando você traz esse chat GPT, né? A molecada já tá brincando com isso. Eles sempre brincaram com alguma coisa parecida dentro dos jogos online, assim, sabe? E aí quando você traz para algum millennial, né? Ou para cima disso, a galera já fica, meu Deus, vai ser substituído e não é, sabe? Sim, sim, sem dúvida. E assim, eu sei que muitas pessoas se assustam, por isso eu adoro. Eu adoro, eu sou um usuário nato, o tempo todo tá comigo. Eu não abro o computador sem isso mais, né? E isso é uma vez zero. Imagina quando chegar, né? Falam que até 2030, né? Vai ser algo 100 vezes mais poderoso. E vai ser muito mais, na verdade. Mas tudo bem. Agora você tocou num ponto muito legal, né? Por isso que eu falo para você que eu nunca sei as perguntas, porque elas aparecem, Lucas, né? Durante a nossa conversa. E você falou um ponto interessantíssimo. E me lembrou de uma frase que a minha mãe me disse uma vez. Minha mãe me disse essa frase e ela vem com recorrência ultimamente na minha cabeça. Ela falou para mim que nós, seres humanos, somos a única espécie capaz de transmitir conhecimento, por isso que a gente evoluiu. Né? O que eu estou querendo dizer? Né? A gente tinha os nossos ancestrais, foram lá, chegaram até esse ponto aqui, desenvolveram X coisas. As outras gerações, elas não começaram da onde eles começaram, elas começaram daqui, ou de um pouquinho próximo, né? E aí a gente foi até ali. E aí, conforme as gerações foram passando, né, indo pela linha do tempo, a gente foi evoluindo. Porque a gente tem essa capacidade de transmissão de coisas, a gente transmite o que a gente sabe, a gente desenvolve e não parte mais do ponto inicial que a geração anterior partiu. Por que eu estou te falando isso? Porque você, como professor, né, e essa pergunta é muito interessante justamente por isso, como você enxerga a seguinte questão? Eu aprendi lá, eu entrei na faculdade há quase 15 anos. 15 anos eu entrei na faculdade. E eu tive uma carga horária, eu aprendi certas coisas. Por que uma pessoa que entraria hoje, você acha que ela deveria aprender a mesma? É óbvio que as bases são iguais, óbvio. Mas assim, as mesmas coisas do que eu aprendi? Ou você acha que quando você fala de evolução tecnológica, você fala de evoluções de vários componentes, né? O ChatGPT é uma evolução. Você acha que os professores também eles têm que estar em contínua evolução, do tipo, ó, agora qual é o caminho que está indo essa minha área de estudo? Precisamos de coisa nova, porque ela está aparecendo o tempo todo. E aí a gente tem uma educação continuamente atualizada. Como você enxerga essas mudanças tecnológicas impactando na forma como a gente aprende, mais especificamente como o professor ensina? Perfeito. Sim, eu concordo. Aliás, não tem nem como não concordar, né? Acho que o que você trouxe aí é quase né, uma evolução, né? Enfim. Mas o que acontece é uma realidade, e é muito importante a gente trazer, que quando você pensa nesse professor, né, nesse professor e como que ele tem que desenvolver, eu tenho certeza que ele quer desenvolver, mas ele não tem incentivo para desenvolver. Porque tem dois professores, existem dois professores, e nem estou falando dos universitários, estou falando desse professor que atua. Tem aquele professor de uma escola particular, que ele tem ali 100 alunos, né? Por mais que ele ainda atue ainda 4 dias da semana, ele tem 100 alunos ali, ele consegue ter um mínimo de acompanhamento, tem 80 alunos,
E tem um professor de escola pública que tem 400, que era o meu caso. Né? Eu tinha 12 turmas, professor de inglês, dava 2 aulas por, por turma. Então acaba que assim, aí você me põe uma tecnologia na minha mão e eu tenho certeza absoluta que ela vai me desenvolver enquanto professor e ela vai me permitir melhorar aquele conhecimento que estava sendo desenvolvido. Isso me coloca num lugar de muito cansaço. E aí, quando cai meu salário no fim do mês, eu acho que é o maior desrespeito enquanto professor, cai aquele salário no fim do mês, aí o cara já não quer mais nada, sabe? Ele não se vê mais nesse lugar de querer se desenvolver porque ele não está conseguindo nem pagar as contas, assim. Diferente de professores, isso é estatisticamente comprovado, que quando ele tem não só o menos não existe, vai ser menos turma, né? E ele tem um acompanhamento, ele tem ali um salário, nem vou dizer que são grandes salários, não, mas assim, um salário que ele consegue fechar a conta dele, ele consegue financiar as coisas dele. É nítido o interesse que ele tem no desenvolvimento e quando ele questiona aquele material didático que está sendo entregue para ele. Porque a forma de educação que a gente vive aqui no Brasil, né? Vamos colocar esse recorte. Ela está muito ultrapassada, não faz sentido, assim, sabe? Não, ela dialoga ali quase com o sistema prisional. Ela não faz sentido, assim, como está sendo os espaços educacionais, assim, a forma como as pessoas aprendem, ela é muito diversa. E aí cai, de novo, eu puxando sardinha para os espaços de educação, como que essas tecnologias abraçam esses pensamentos, essas novas formas de educação. Sabe, como que elas entendem que tem pessoas que são muito mais toque, tem pessoas que são muito mais cores, tem pessoas que são muito mais sons, sabe? É igual aquele coleguinha que você olhava, ele estudava escutando música, sabe? Sei lá, Sim, tem... um... Oi? Não, eu concordei, falei, sim, tem muitas diferenças mesmo, inclusive teve um episódio que eu aprendi aqui, várias, que eu nem conhecia, mas faz todo sentido, e existe essa Quero diferença. escutar esse episódio, hein? Depois Sim. você já linka aqui Não, embaixo. já vou colocar, esse foi com o Alan Dantas, foi o mesmo que eu já citei 2 vezes ele aqui hoje, eu nunca tinha citado, Genial. entendeu? Mas eu vou mandar, assim. Vou acompanhar esse cara, vou acompanhar mais esse cara. Sim. E só que isso antes não era entendido, então por isso que a educação demorou e ela se congelou por tantos anos. Mas hoje, com sistemas de informação que é nítido e é percebível como que não são mais e como que as pessoas, a partir de que tiveram acesso a outras coisas, percebeu-se que elas se desenvolveram muito melhor com esses acessos em outras coisas que eu falo, um videogame, um celular, é um esporte alternativo, percebe-se que a educação aí tem que ser desenvolvida e o professor sabe disso. E eu te falo assim com muito carinho, com muita certeza, qualquer professor, pode ser aquela professora que tem 50 anos de casa, ela quer desenvolver. Mas quando ela chega na casa dela e não consegue fechar a conta, ela não consegue desenvolver. Ela não se sente motivada a se desenvolver. Ela não pode se desenvolver. E essa é uma realidade da educação que também, muito legal, existem outras organizações que estão tentando trabalhar para melhorar esses índices, né? Existem aí algumas fundações, né? A gente pode pensar, estão trabalhando fortemente na FGV, que fez uma parceria ali com o governo do Mato Grosso, eles estão desenvolvendo ali um sistema integrado de educação muito bacana. Eu ajudei a fazer parte no momento ali enquanto consultor, mas não pude dar continuidade, mas a equipe é tão maravilhosa que eu acho que nem precisa de mim. E tá disposto, assim. Então as pessoas estão adaptando essas duas realidades. Sabe, a realidade da pessoa que tá muito cansada e tá muito cansada, mas com as possibilidades de entender essa canseira e integrar no universo possível. Cara, a educação é muito massa. Pra todo mundo que escuta e começa a entender mais esse mercado, e quando eu chamo de mercado é com muito carinho, assim, mas tem muitas possibilidades de entrar, de se desenvolver, vagas de empregos geniais, assim, que contemplam e namoram tudo isso que eu estou te falando, que analisa esses dados desses alunos, ou que acompanha esses alunos, ou que. E hoje em dia tem outras startups, uma Tribe, que também se ajuda no acompanhamento de alunos em software. Quer dizer, é um universo muito rico e tem muita vaga. Porque as pessoas não conhecem, sabe? Você entra no LinkedIn, é o que mais tem essas empresas de educação oferecendo vagas, sabe? Muito bacana, Lucas. Você falando, e eu adorei sua resposta, né? Eu achei ela super importante, né? Até anoto os meus cortes aqui, isso aqui está, tem que ter.
É porque, assim, falar, a gente tem quando jovens, né? Acho que quem está em transição de carreira talvez já sentiu isso na pele, muito provavelmente já. Mas quem ainda não entrou no mercado de trabalho, às vezes não entende um pouco dessa conexão profissão-vida, né? Na sua conexão professor e na sua parte pai, mãe, pessoa, namorado, namorada, qualquer coisa. E tudo isso é a mesma coisa, né? Hoje em dia está muito conectado, né? A vida é muito conectada, né? O seu horário de trabalho, a sua vida e o seu trabalho é muito próximo, né? É difícil você separar tanto assim. E falta muito isso. Falta muito incentivo, né? Quando você fala em professor e fala, porra, professor, aí você pensa, pode pensar no professor universitário, pode pensar em outras categorias, mas tem uma grande maioria que fica ali em escolas públicas que não são valorizados como deveriam. E aí, como é que você vai cobrar, né? Hoje Exato. mesmo eu tava, às vezes eu passo, né? Tive experiências na minha vida que eu olhava para a pessoa e assim, a pessoa tá tão cansada que ela tinha um baita potencial ali, cara, um baita potencial, só que ela tava reprimida dentro de um sistema que não usava esse potencial dessa pessoa. Na verdade, ele reprimia, cansava, né? Usava a pessoa até a exaustão, né? Por isso que às vezes você vê metodologias de trabalho, de, né, pô, reduz a carga horária, melhora, não sei o quê, porque nem sempre mais é mais. Às vezes menos é mais. Né? E às Sim. vezes, e hoje, principalmente, quando a gente vê, né, saindo até não só para a educação isso, mas principalmente para quem está em transição de carreira, a valorização do profissional. Né? Você pode, pense você que está nos ouvindo aí, você está trabalhando, pode ser em educação, pode ser em qualquer coisa, para alguém que te valoriza, para alguém que pensa em você e está preocupada com a sua qualidade de vida ou com a sua felicidade, versus você trabalhar em uma pessoa que está só querendo sugar, ou ela vai até o fim. É óbvio que no primeiro cenário você vai estar muito mais motivado, vai estar muito mais atento, se desenvolvendo, usando o seu tempo, conectando, adorando. Isso traz muitos benefícios. Agora, quando você cai num case, que é o que você falou, né, de muito trabalho, não consegue pagar a conta, como é que faz? E essas são as coisas Sim. que tem na vida real, né, em muitos casos. A minha mãe, ela foi professora de escola pública a vida inteira, né, professora de física, né? Ela sempre fala para mim, eu lembro dela, né? Saía muito cedo, chegava muito tarde. Então, assim, essas realidades que a gente precisa expor e precisa trabalhar em cima, precisa cobrar do governo, né? A gente teve uma entrevista aqui com o Olavo Nogueira, do Todos com a Educação, e ele falou muito sobre políticas públicas, sobre formas de quanto que a gente tem que valorizar. Eu falo, Lucas, assim, ó, se alguém fala assim, não, e o Brasil, como é que a gente resolve, né? Educação, tem, né, um monte de criminalidade, tem roubalheira aqui, lá, saúde tá um caos, a saúde pública, então como é que você resolve? Eu falei, não sei, mas qualquer solução passa pela educação, qualquer. Com todas, qualquer, eu compartilho, eu não consigo nem colocar em palavras o que você acabou de trazer, assim, porque os espaços de educação, e você, não só por sentir a sua mãe, né, você lembra de como que foi Tem, o papel dela, a trajetória dela, e sabe, você vai questionar sua mãe, assim, nossa, minha mãe não quis aprender, mas você sabe que ela quis e quis muito, você sabe que ela quis muito, assim, tem, e negligenciar essa frente, né, é negligenciar muito o ser humano, eu acho, assim, enquanto criador de conteúdo, enquanto, porque já não é só a sala de aula, pelo amor de Deus, o professor, ele tem a sala de aula, mas ele tem o planejamento, ele corrige tem prova prova. que ele corrige, é um universo muito grande, e mas acho que não pode desistir, assim, né, eu acho que as pessoas que estão escutando aqui, não é, mas eu acho que não pode romantizar, não pode Sim, romantizar a vida do professor, não pode romantizar, né? Não pode criar textos lindos chamando professores de heróis, assim. Eu acho que quem já foi professor se chama ele de herói, ele fala, pelo amor de Deus, assim, sabe? Eu não sou herói, eu faço parte de um problema. Eu quero construir e resolver esse problema, sabe? Herói, quem deveria ser herói não está sendo, na verdade, né? E são as pessoas que pagam o meu salário. E eles deveriam ser heróis, assim. Eles que vocês votaram, eles que vocês decidiram colocar para serem heróis não estão sendo, assim. Eu não sou herói, eu faço parte do problema tentando ser solução, assim. sim, É um sim. discurso que eu escutava muito lá no Maranhão, dos professores. Acho que é onde do professor esse texto, eu sou herói, já não cabe mais, sabe? Não, porque o herói é aplaudido, o herói ele é amado, o herói ele é reconhecido, e eles não são, então você não pode chamar eles de herói.
Eu até agora lembrei, cara, eu vi tava num Reels no Instagram assim, falou assim, não, eu não quero ser guerreira. A pessoa compartilhou assim, eu não quero ser guerreira, eu quero ser feliz, eu quero ter meu tempo aqui, eu quero ter uma vida normal. Guerreira, não, é legal, mas não quero, né? Porque não é esse ponto, né, em questão, né, que vai só para um lado, né? Eu acho que é muito importante se pensar na qualidade, os professores precisam ser mais valorizados. Mas vamos seguir aqui o nosso podcast, a gente já está Vamos, entrando vamos, quase vamos. na parte final. E eu queria fazer uma perguntinha final para você aqui, Lucas. Eu queria entender, né? Você aqui falou da parte de pós, né? Você fez pós, você fez o mestrado, você teve toda uma vida acadêmica, você tem a parte, né, que você dá aula, mas você também tem um pezinho ali de engenheiro, de negócio, desenvolvimento de pessoas, de trabalhar em empresas. Como você vê a conexão desses dois mundos, né? Porque em tese são caminhos que você pode seguir profissionalmente diferentes, né? Tem aquele cara que quer ir fazer um Sim. mestrado, fazer um doutorado, ser um professor, seguir na área acadêmica, ser um pesquisador, um cientista, tanto faz. E a pessoa que vai mais para o mundo corporativo. Ao meu ver, e essa é a minha opinião, eu vejo que esses caminhos eles tendem a cada vez mais se estreitar. É necessário, porque a academia produz muita coisa para a indústria, que dá muita oportunidade para a academia. Então eu vejo muito dessa necessidade de encurtar este espaço. Mas eu quero saber sobre a sua experiência. Como você vê a importância da conexão entre os dois lados, né? O quanto o Lucas, no mundo mais corporativo, é importante para a academia e vice-versa. Como você vê esses dois mundos, Lucas? Cara, o que está acontecendo no mercado de trabalho corporativo, né? Agora, indo para esse outro lado. Ah, o bom profissional ele pesquisa. O cara que sabe pesquisar, ele consegue desenvolver um negócio, ele consegue chefiar uma equipe, ele consegue fazer. E as pessoas vieram de um lugar que elas foram perdendo esse senso tátil de análise de dados, de tanto quantitativo quanto qualitativo, o que a academia te obriga, né? Assim, a ler bastante, a entender bastante, a saber se falar, se expressar, sair, entrar, se colocar, abaixar a cabeça, porque você vai errar muito. E, inclusive, acho que é uma coisa que é muito agressiva da academia, né? Quando a gente está ali nos mestrados, doutorados da vida, eu acho que. Mas eu entendo o lugar deles, né? A construção da ciência, ela é muito séria, né? Você não pode publicar uma dissertação falando umas mentiras, assim, porque isso Uhum. impacta. Enfim, então, de certa forma, isso te treina de uma maneira muito boa, assim, a, a entender, a pesquisar, a saber a gestão de tempo. Eu acho que são duas coisas assim que a academia ela ela te instrui muito bem. Aliás, a graduação te instrui muito bem nesse sentido, mas como a gente ali está no Tusca, a gente está ali em outros, com a cabeça em outros lugares, acaba que a gente se perde nesse treinamento aí que a vida universitária ela acaba cedendo. Mas assim, na academia isso é muito legal. E o profissional do corporativo, ele sente essa falta, né? Assim, e aí, quando você abre para o home office, né, quando você oportuniza, você amplia a sua organização, né, você sai do escritório e você dá esse espaço para trabalhar home office, as pessoas não têm isso. Elas não têm essa gestão de tempo, elas não têm essa organização de dados, como ler dados. Às vezes a pessoa tem todos os dados, mas ela não sabe ler. Aí ela pensa, poxa, será que eu deveria fazer um estudo de Python, deveria jogar toda uma super de uma mega hiper fórmula de Excel, e às vezes não, sabe? Às vezes é você pegar aqueles dados, interpretar aqueles dados e jogar no Google, se aquilo faz sentido ou não, sabe? Você pode fazer, você pode usar seu caderno, você não precisa ser um super de um cara de tecnologias para fazer interpretação de dados, né? Porque dados são pesquisas, você pode ter dados, mas você não sabe ali lapidar aquilo. Então, acho que essa é uma grande relação, é uma grande carência do mercado, esse profissional que pesquisa. Isso é muito engraçado, porque hoje tem tantas informações que as pessoas jogam no Google e já pega a primeira, em vez de ali namorando e eles jogando no Google acadêmico. Se é um artigo insuportável, eu sei que é um artigo insuportável, mas vê se valida aquilo que está resumido. Só isso. Fala, nossa, existe um arquivo, de fato, um artigo científico que já foi ali citado mais de 1000 vezes que fala o que esse site está falando, então acho que faz sentido. Então, esses dados que eu recebi, né, no meu caso, sempre são dados sobre educação, sempre são dados do que a gente precisa melhorar ali no desenvolvimento de um negócio.
faz sentido mesmo, sabe? Olha, esse indício aqui no Rio Grande do Sul, a galera ali de fato está tendo uma baixa em determinado segmento. É simples isso. E é uma coisa que a academia ela executa muito bem, ela te treina muito bem e pode ser empenhado aí no meio corporativo. Muito bom. Você falando dessa primeira resposta, né, que você deu, o bom profissional é aquele que pesquisa, isso foi incrível. Isso vai muito de acordo, né, com a questão do aprendizado constante que a gente precisa, né, Sim. porque as coisas mudam, né? E agora eu me lembrei, eu tô começando, eu já foi tantas entrevistas aqui, Lucas, que toda hora eu lembro de alguém. Agora, né, falei Bom, do Alan nessa entrevista, depois falei do Olavo, agora vou falar do Sidney. O Sidney falou aqui também de uma forma genial que, né, para a parte do desenvolvimento da carreira e o seu e a sua o seu trabalho, né? A pessoa que não, eu quero entregar e fica naquela lá, não, eu trabalhar muito bem, mas ela sabe, não pesquisa, não vai coisa nova, não tenta implementar coisa nova, tá sempre lá naquela robotização, né? Ele fala, ótimo, você cresce também entregando, claro que isso faz parte. Como é que você vai crescer se você entregar toda vez a mesma coisa, né? exato. Então, Porque, Fábio, é muito mais bonito você errar pesquisando do que errar achando, hein? sabe? Eu acho que as pessoas, por alguma Achar razão, ninguém acha nada, pelo amor de Deus, né? Achar, e a aí, conversa acaba nesse acho. Já. e sempre, é muito doido, assim, às vezes você tá em uma galera querendo investir, assim, muito dinheiro em você, e o cara, eu acho que o meu produto, não, você não tem que achar. Você fala, não, olha, tem determinadas evidências, e evidência a gente acha no Google, quer dizer, é muito simples, assim, quer dizer, não é tão simples, mas é muito mais bonito o cara que vai estar investindo em você, vai falar, poxa, você tentou pra caralho, poxa, você tentou muito, você tentou fazer acontecer, você trouxe evidências, mas não deu certo, e tá tudo bem. Você não foi de um achismo, porque as circunstâncias acarretam outras circunstâncias que aqueles dados que você havia entendido mudar e tá tudo certo. O que não tá tudo certo é você ficar nesse achismo, você não pesquisar, você não. Isso é muito legal de trazer e eu acho que é uma coisa que as pessoas e os que tá ouvindo a gente não perde isso, sabe? De ser uma evidência simples, assim, quando você estiver validando uma ideia, sabe? Sair dessa coisa que eu acho que, né, ninguém aqui é. A não talvez você seja, não sei, sabe? Um CEO da Google, sabe? Que a sua cabeça é quase uma super máquina. E aí tá tudo bem, parabéns. Mas assim, enquanto você não for isso, né? Eu acho que é legal a gente sempre estar nesse universo. E Sim, desculpa ter te cortado, é que eu ah, precisava complementar com isso. mas é exatamente. E essa questão da pesquisa, né? Eu implementei muitas coisas no meu trabalho que eu tenho hoje. Eu fiz pós, né? A minha pós eu implementei no meu trabalho, né? Eu fiz cursos extras, implementei no meu trabalho. Não, pessoal, mas foi na academia? Não, mas eu tô falando, é um mindset de academia. Não é só academia. Exato, Eu tenho um exato. mestrado. Eu tô terminando o mestrado, né? Quero fazer um doutorado, tem esse caminho também. Só que assim, eu tô falando a pesquisa, né? Entender o que que é. Uma pessoa, por exemplo, eu duvido, pelo menos, eu acho que a probabilidade estatística de uma pessoa que tem esse mindset de academia, ela cair numa fake news. Porque a pessoa já olha aquilo e fala, cara, nada, porque você para de acreditar em qualquer coisa que você vê. Cara, é muito difícil alguém falar alguma coisa pra mim e eu, pô, tá, calma, né? Da onde veio? Né? Porque justamente quando você vai para a questão de publicar um artigo, né? Eu estou publicando um artigo, estou defendendo minha tese, tem uma série de regras, né? Uma série de fontes onde você coloca, de onde você faz a pesquisa, que não te obrigam a entender ou a ter um melhor entendimento sobre isso. Mas, Lucas, estamos chegando aqui no final do nosso episódio, que eu estou adorando. Lembra aquele caderninho que não tinha nada? Ó, ele era assim, ó, hoje há poucos minutos atrás, agora ele já está assim, ó, bem completinho, com tudo que eu aprendi aqui com você sobre educação, de compartilhar a história. A gente falou sobre professores, né, do quanto você gostou e gosta dessa profissão, né, do quanto você estava lá na engenharia e se descobriu também em sala de aula, se descobriu ensinando, afinal, o seu propósito era impactar vidas, que eu acho que é o grande propósito de todos, mas principalmente de um professor. E aonde você também nos mostrou aqui, Lucas, as dificuldades, né? Quando eu falei para você, pô, e a tecnologia, né? Como você acha que é os professores utilizando? E você me responde aqui mostrando a fragilidade de um sistema, né? Do sistema de educação que não valoriza quem mais deveria ser valorizado.
né? Então, assim, tecnologia é bom, é ótimo, né? Ajuda, encurta espaços e cada vez mais vai estar presente. Então, assim, tudo isso que você nos trouxe, né, para que a gente leve aqui, principalmente nesse final, do mindset, da mentalidade da academia, né? Ah, fui para o meio corporativo, nem sei o que é pesquisa. Calma, cara. Né? Talvez você deva começar a entender o que é pesquisar, pesquisar as tecnologias, como é que funciona uma pesquisa científica. Isso com certeza vai te ajudar como um bom profissional. Então, você jovem, você que está em transição de carreira, não encarem esses mundos de uma forma, um não conversa com o outro. Cada vez mais, ó, vai conversar e vai ser importante você ter. Então, Lucas, gostaria agora só de deixar um espaço para você dar a mensagem final, falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, onde a gente pode também conversar e trocar, bater um papo com você. Então, o espaço é seu, Lucas, para você se despedir dos nossos ouvintes. Muito bom. Para fechar, eu acho que. Não acho, né? Tenho Por certeza favor. que educação de qualidade é isso. Educação de qualidade é a pessoa pesquisar. Assim, porque quando você percebe que você tem interesse, sabe? Se você é um pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro, porque você vai pesquisar as melhores ferramentas para ser um pedreiro. E as pessoas vão querer te contratar porque você sabe equalizar o preço e qualidade, porque você não vai só cobrar pelo que você está cobrando, pelo que você está produzindo, mas você vai saber exatamente os produtos que você vai estar oferecendo e qualquer área, qualquer segmento, sabe? Porque o pesquisar é estudar com prazer, com razões, assim. E é isso que é uma educação de qualidade, né? Não é eu ficar te martelando ideias, mas você se permitir pesquisar aquilo que te interessa, ser melhor naquilo que você está se propondo a ser. Isso é uma educação de qualidade. Muito bom. O meu LinkedIn, eu acho que é uma rede aí, eu não compartilho tanta coisa, mas eu estou sempre acompanhando, curtindo e tentando entender as novas mentalidades, né? Que é o Lucas Gustavo, né? O link barra Lucas Gustavo. O meu Instagram também está todo nesse mesmo segmento. É um prazer. E falar de educação sempre vai ser assim, uma área que me encanta, que me abraça muito. Sobre projetos, assim, atualmente eu estou acompanhando um projeto da minha amiga Adriana Carrer. Inclusive, eu convido ela para fazer parte desse podcast, porque ela está Ah, sem construindo um dúvida. podcast junto com a Curios. Convidadíssima. E esse projeto vocês podem achar no Instagram, somos.curios. E lá vai Ah, ter o link e vocês acham esse podcast é extremamente sobre educação. E a muito bom. Adriana, ela tem todo um equipamento, então a voz dela vai sair muito melhor da minha aqui que vos serve. Ah, Vai ser ótimo. muito legal. Eu jogo essa bola aí para vocês, beleza? Show de bola, Lucas. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui tanto o seu Instagram, LinkedIn, eu vou também deixar esse projeto aqui do Somos Curiosos e também ela está super convidada aqui a estar conosco aqui no MatrizCast. Então, Lucas, muito obrigado, né? Já falamos aqui sobre tudo que você nos contou. Foi um prazer aqui estar esses minutos aqui aprendendo com você. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. Então, muito obrigado a você também que ficou aqui conosco. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no canal. Estamos aqui esperando aumentar a nossa comunidade para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas que também precisam aprender sobre educação. Então, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem em mais um episódio da nossa terceira temporada. Muito obrigado.